Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Preparem-se, porque hoje vamos desvendar uma história que é mais do que inspiradora. É um grito de guerra contra o destino, uma prova viva de que a alma humana é capaz de transcender a dor mais profunda para alcançar o inimaginável. Vamos mergulhar na jornada brutal e triunfante de Oprah Winfrey. A mulher que não apenas construiu um império bilionário da mídia, mas que se tornou um farol de esperança, autenticidade e poder para milhões em todo o mundo. Esta é a saga de uma garota que nasceu na pobreza rural extrema, enfrentou abusos inimagináveis e que, contra todas as probabilidades, se ergueu para se tornar a rainha da mídia e uma das vozes mais influentes do planeta. Para cada um de vocês que já se sentiu quebrado, invisível ou que duvidou do seu próprio valor, a vida de Oprah Winfrey é um lembrete poderoso e inesquecível de que sua dor pode ser sua maior força e que o sucesso não é um privilégio, mas uma conquista forjada na superação. Espero que, ao longo deste vídeo, vocês se conectem profundamente com a resiliência inquebrável, a intuição genial e a paixão avassaladora que moveram esta mulher extraordinária. Que esta narrativa sirva como um choque de realidade, despertando a força adormecida em seu peito e que mostre que os maiores sonhos não são apenas possíveis, mas alcançáveis, se você tiver a coragem de uma Oprah Winfrey. Vamos começar? Prepare-se para ser provocado, impulsionado e profundamente tocado. Capítulo 1. O Inferno na Terra e o Grito Silencioso. Uma infância de pobreza e abuso que moldou uma guerreira nascida em 1954 em Kosciuszko, Mississippi. O início da vida de Oprah Gayle Winfrey foi um pesadelo. Ela veio ao mundo em uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos, filha de uma mãe solteira adolescente e de um pai que mal conhecia. Sua infância foi uma luta diária contra a miséria. Ela vivia em uma fazenda sem encanamento interno, sem eletricidade, e muitas vezes usava sacos de batata como roupas. A pobreza era tão profunda que a dignidade era um luxo inatingível. Mas a pobreza material era apenas o começo de seu calvário. Desde muito cedo, Oprah foi vítima de abusos sexuais por parte de parentes e amigos da família, um trauma que a assombraria por anos e que ela só revelaria publicamente muito mais tarde. Aos 14 anos, ela engravidou e deu à luz um bebê prematuro que não sobreviveu. Essa sequência de eventos devastadores, a pobreza, o abuso, a gravidez na adolescência e a perda do filho poderia ter destruído qualquer pessoa. Para muitos, seria o fim da linha, uma espiral sem volta. Imagine a dor, o desespero, a sensação de estar completamente sozinha no mundo, sem voz. O que você faria se sua infância fosse um campo de batalha? A ambição de Oprah nasceu da necessidade de sobreviver, de encontrar uma voz onde só havia silêncio. Em meio a esse caos, havia uma faísca. Oprah era uma criança extremamente inteligente e precoce. Ela aprendeu a ler antes dos 3 anos e, desde cedo, mostrava uma habilidade natural para a comunicação. Ela gostava de brincar de entrevista com suas bonecas e falava com uma eloquência que contrastava com sua idade e suas circunstâncias. Essa paixão pela palavra e pela conexão era um refúgio, uma forma de escapar da dura realidade ao seu redor. Aos 13 anos, ela foi enviada para viver com seu pai, Vernon Winfrey, em Nashville, Tennessee. Vernon era um homem rigoroso, mas que ofereceu a Oprah algo que ela nunca teve: estrutura, disciplina e um ambiente que valorizava a educação. Ele a obrigava a ler livros e a fazer relatórios e a incentivava a se destacar na escola.
Foi sob a tutela de seu pai que Oprah começou a florescer academicamente e a canalizar sua energia para algo positivo. Ela se destacou na oratória, ganhou concursos de debate e começou a chamar a atenção por sua presença e sua voz. E é por essa razão que, desde os seus primeiros anos, Oprah Winfrey não apenas enfrentou uma infância de pobreza extrema e abusos indizíveis, mas transformou sua dor em um motor para uma resiliência inquebrável e uma sede insaciável por conhecimento e comunicação, pavimentando o caminho para uma ambição que a levaria a ser a voz de milhões e a redefinir o que é possível para uma mulher vinda do nada. Capítulo 2. A voz que ninguém podia silenciar. Do jornalismo à descoberta de um dom único. A transição de Oprah para o mundo da mídia começou cedo. Enquanto ainda estava no ensino médio, sua voz poderosa e sua capacidade de se comunicar a levaram a uma rádio local em Nashville, onde conseguiu um emprego. Ela era um talento natural e sua autenticidade e carisma eram inegáveis. Essa experiência no rádio abriu portas para a televisão. Aos 19 anos, ela se tornou a primeira âncora de notícias negra e a mais jovem da história de Nashville, na WTVF-TV. Era um feito notável, mas logo se tornou evidente que o formato rígido do jornalismo tradicional não era para ela. Oprah não conseguia esconder suas emoções. Ela chorava com as histórias tristes e ria com as alegres. Sua empatia era um defeito para o telejornalismo da época, que exigia uma postura mais distante e objetiva. Ela foi transferida para um programa de entrevistas matinal, o People Are Talking, em Baltimore. Quantas vezes você tentou se encaixar em um molde que não era o seu? A ambição de Oprah não se dobrou às expectativas. Ela encontrou sua verdadeira força ao ser quem realmente era, provando que a autenticidade é um superpoder. Foi em Baltimore que Oprah começou a encontrar sua verdadeira vocação. No People Are Talking, ela podia ser ela mesma, empática, curiosa, genuína. Sua capacidade de se conectar com as pessoas, de fazê-las se abrir e de discutir temas profundos com honestidade, começou a brilhar. O programa, que antes era de baixa audiência, disparou em popularidade. As pessoas não queriam apenas ouvir as notícias, queriam ouvir Oprah. Em 1984, ela foi convidada para apresentar um programa matinal em Chicago, o AM Chicago, que também estava em último lugar na audiência. Em apenas alguns meses, sob sua liderança e com seu estilo único de entrevista, o programa se tornou o show de entrevistas mais assistido em Chicago, superando até mesmo o lendário Phil Donahue. Seu segredo? Ela não apenas perguntava, ela ouvia. Ela não apenas apresentava, ela se conectava. Ela transformou o formato do talk show, tornando-o um espaço de terapia coletiva, de confissões e de empoderamento. E é por essa razão que Oprah Winfrey, através de uma voz que se recusava a ser silenciada e uma capacidade única de transformar a empatia em conexão, demonstrou que a ambição verdadeira não é sobre seguir regras, mas sobre reescrevê-las, encontrando seu dom onde outros viam falhas e pavimentando o caminho para uma revolução na mídia. Capítulo 3. O fenômeno. The Oprah Winfrey Show. Do talk show à construção de um império de confiança. O sucesso avassalador do AM Chicago levou a sua renomeação em 1986 para The Oprah Winfrey Show e a sua distribuição nacional. O que começou como um programa de entrevistas local se tornou um fenômeno cultural global. Oprah não apenas entrevistava celebridades, ela trazia à tona questões sociais profundas, convidava pessoas comuns com histórias extraordinárias e criava um ambiente onde a vulnerabilidade era uma força. Ela falava abertamente sobre seus próprios traumas, sobre sua luta contra o peso, sobre suas inseguranças, e isso ressoava com milhões de telespectadores que se viam nela.
Oprah construiu um império baseado na confiança. As pessoas confiavam nela, acreditavam em suas recomendações, seja um livro, um produto ou um convidado. E isso se traduzia em um poder de influência sem precedentes. Seu book club transformou livros em best-sellers instantâneos. Sua revista ou The Oprah Magazine se tornou uma das mais bem-sucedidas do mercado. Ela não vendia apenas produtos, ela vendia uma curadoria, uma chancela de qualidade e propósito. Em 1986, Oprah deu um passo ousado e que mudaria para sempre sua trajetória de negócios. Ela fundou sua própria produtora, a Harpo Productions, Oprah ao contrário. Isso significava que ela não era apenas a apresentadora, ela era a dona do seu show, dos seus direitos e de todo o conteúdo que produzia. Essa decisão a transformou de uma empregada de alto escalão em uma magnata da mídia com controle total sobre seu destino financeiro e criativo. Essa foi uma jogada de mestre que poucos artistas ou apresentadores da época ousavam fazer. Você está apenas trabalhando para os sonhos de outros ou está construindo sua própria mesa, sua própria empresa, seu próprio império? A ambição de Oprah não se contentou em ser uma estrela. Ela quis ser o próprio universo. Ela expandiu seu império para além do show diário. Lançou a Oxygen Media, uma rede de televisão a cabo voltada para mulheres. Investiu em filmes, produzindo e atuando em obras aclamadas como A Cor Púrpura, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Sua visão era clara: criar uma plataforma multimídia que empoderasse, educasse e entretivesse, sempre com sua marca registrada de autenticidade e conexão. E é assim que Oprah Winfrey, através da construção de um império baseado na confiança e na ousadia de se tornar dona do próprio destino, demonstrou que a ambição não tem limites quando se tem uma visão clara e a coragem de controlar sua própria narrativa, transformando um talk show em uma plataforma global de influência e riqueza. Capítulo 4. O legado de uma rainha. Mais do que bilhões, uma vida de propósito e empoderamento. Em 2011, após 25 anos de sucesso estrondoso, The Oprah Winfrey Show chegou ao fim, mas o legado de Oprah estava longe de terminar. Ela lançou a OWN, Oprah Winfrey Network, sua própria rede de televisão a cabo. Um projeto que, inicialmente, enfrentou desafios, mas que ela, com sua persistência e visão, transformou em um sucesso. A OWN se tornou um espaço para histórias inspiradoras, programas de empoderamento e entrevistas profundas, mantendo a essência da marca Oprah. Oprah Winfrey não é apenas uma bilionária, ela é uma das maiores filantropas do mundo. Sua fundação, a Oprah Winfrey Charitable Foundation, já doou centenas de milhões de dólares para causas como educação, empoderamento de mulheres e crianças e saúde. Sua Academia de Liderança para Meninas na África do Sul é um testemunho de seu compromisso em mudar vidas através da educação. Ela acredita que o maior presente que você pode dar é o de si mesmo. Sua ambição é apenas sobre acumular ou sobre impactar. A superação de Oprah não se limitou à sua própria vida. Ela se estendeu para transformar a vida de milhões. Sua influência se estende para além dos negócios e da filantropia. Ela se tornou uma voz poderosa em questões sociais, raciais e de gênero, usando sua plataforma para promover a igualdade, a justiça e a conscientização. Ela é um exemplo de liderança autêntica, de como usar o poder para o bem e de como uma pessoa pode, de fato, mudar o mundo. A história de Oprah Winfrey é um lembrete implaçável para todos nós que sonhamos em construir algo grandioso, em superar o impossível e em deixar um legado significativo. Sua dor pode ser sua maior força. Ela transformou traumas em empatia e sua vulnerabilidade em conexão. Você está usando suas cicatrizes como desculpa ou como combustível para sua ambição. Autenticidade é poder.
Ela se recusou a ser quem não era e, ao ser genuína, conquistou o mundo. Você está tentando ser alguém que não é para agradar os outros ou está abraçando sua verdadeira essência? Visão e controle. Ela não se contentou em ser uma estrela. Ela quis ser dona do seu próprio céu. Você está construindo seu próprio império ou apenas ajudando a construir o dos outros? O sucesso é um meio, não um fim. Para Oprah, a riqueza é uma ferramenta para impactar e empoderar. Qual é o propósito maior da sua ambição? É apenas sobre dinheiro ou sobre o legado que você vai deixar? A história de Oprah Winfrey não é apenas sobre uma mulher que construiu um império bilionário da mídia. É sobre a personificação da superação humana, da resiliência inquebrável e da capacidade de transformar a dor em propósito. Ela nos mostra que, mesmo vindo do inferno na terra, uma voz pode se levantar, inspirar bilhões e reescrever as regras do jogo. Ela virou o jogo da vida. E você? O que está esperando para virar o seu?